para servir em funções de elite, é preciso passar por um dos treinamentos físicos mais puxados que existem. Mas qual é o preço que o corpo paga por esse dever? É isso que a gente vai investigar hoje. Pois é, essa é a grande questão, né? A gente vai mergulhar fundo no custo real que o corpo enfrenta durante a formação de um policial de elite, usando dados de um estudo bem específico para entender essa história em detalhes. O nosso cenário começa em 2019. Pela primeira vez desde 1970, ou seja, depois de 50 anos, a Polícia Militar de Sergipe retomou seu curso de formação de oficiais, o famoso CFO. Um momento histórico, sem dúvida, mas que também abriu uma janela de oportunidade incrível para a pesquisa. E olha, esse retorno não foi só um marco para a corporação, foi também uma chance de ouro para a ciência. Pela primeira vez em meio século, seria possível acompanhar de perto o impacto físico real desse treinamento de elite nos novos cadetes. O que a gente vai ver aqui vem direto de uma pesquisa que acompanhou essa turma pioneira. O objetivo era bem claro: medir, em números, o desgaste físico e a quantidade de lesões que um programa de treinamento tão exigente poderia causar. Então, quem são esses futuros oficiais que toparam um desafio tão rigoroso? Vamos dar uma olhada agora no perfil da galera que está no centro dessa investigação. A pesquisa acompanhou 23 policiais militares. Como dá para ver no gráfico, 78% eram homens e 22% mulheres. Essa proporção, aliás, refletia o que o edital do concurso pedia na época. A média de idade do grupo era de 33 anos. E esse número é bem importante, sabe? Porque a idade é um fator que pesa tanto no risco de lesões quanto no tempo que o corpo leva para se recuperar. E aqui vem um ponto fundamental. Esses cadetes não eram pessoas sedentárias, muito pelo contrário. 61% deles já tinham uma rotina de treinos de no mínimo 3 vezes por semana, antes mesmo de pisar no curso. Ou seja, já chegaram com um bom preparo físico. Antes do curso começar, 13% dos participantes disseram que já tinham tido alguma lesão, um número até que baixo. Mas o que aconteceu quando eles foram submetidos à intensidade total do treinamento do CFO? A taxa de lesões durante o curso... Bom, essa é a grande revelação que está por vir. E agora, a gente chega no coração da nossa investigação. Os dados que mostram o verdadeiro impacto físico desse treinamento de ponta. E o resultado, olha, é de cair o queixo. Quase metade da turma, 48% dos cadetes, sofreu algum tipo de lesão durante o curso. É um salto gigantesco, quase 4 vezes maior do que a taxa que eles tinham antes de começar. Mas onde exatamente o corpo estava pedindo arrego? O estudo aponta um culpado principal, a educação física militar. A gente está falando das atividades mais pesadas, como corridas longas e circuitos de obstáculos. Elas foram responsáveis por 55% de todas as lesões. Logo depois, com 27%, vem a defesa pessoal. E a investigação foi ainda mais fundo. Onde no corpo o impacto foi maior? A resposta mostra um padrão claríssimo. O peso do treinamento foi quase todo para a parte de baixo do corpo. Impressionantes 91% das lesões aconteceram nas pernas, tornozelos e pés. E para fechar esse diagnóstico, o tipo de lesão mais comum foi a muscular, com 73% dos casos. Então, vamos juntar as peças. Quase metade da turma se machucou, principalmente nas pernas, durante as aulas de educação física, e o diagnóstico mais comum foi de lesão muscular. O quadro ficou bem claro. Tá, mas por que isso acontece? A própria pesquisa dá a pista. As lesões costumam aparecer quando o volume de treino é exagerado ou mal distribuído. Basicamente, é quando se exige do corpo mais do que ele está preparado para aguentar. E tem outro fator super importante aqui, o tempo. O estudo percebeu que a maioria das lesões acontece bem no comecinho dos cursos. É um período crítico, em que o corpo ainda não conseguiu se adaptar àquela nova rotina brutal de exercícios. Ok, o problema foi diagnosticado. Mas e as soluções? A boa notícia é que a pesquisa não para por aí. Ela também aponta caminhos e lições importantes sobre como prevenir essas lesões. A partir dos dados, surge um caminho bem lógico para a prevenção. Primeiro passo, analisar de forma sistemática os dados sobre as lesões. Segundo, com base nessa análise, criar programas de prevenção específicos. E por último, mas não menos importante, monitorar a condição dos cadetes o tempo todo. O estudo termina, então, com um plano de ação bem claro. A base de tudo é ter informação. Ou seja, criar um banco de dados detalhado para entender verdadeiramente o padrão das lesões.
Com isso em mãos, dá para desenvolver programas de prevenção que ataquem a raiz do problema. Mas não para aí. O monitoramento contínuo é essencial para ajustar a intensidade do treino em tempo real. E talvez a mudança mais importante seja esta. O treinamento precisa ser inteligente, adaptado não só à capacidade de cada cadete, mas também ao que o trabalho policial moderno realmente exige fisicamente. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Os dados mostram que existe sim um custo físico bem alto para se tornar um protetor da sociedade. A pergunta que fica no ar é: como as instituições podem evoluir para proteger melhor essas pessoas durante o processo de formação